na programação, seja em desenvolvimento analítico. Então, eu comecei aqui a gravação, pessoal. Bom dia. Na aula passada, na segunda-feira, a gente começou a estudar o dipolo finito. E, rapidamente, né, sempre muito rápido, mas a vida é assim, a gente assumimos uma distribuição senoidal, que não é a real, mas é, enfim, nas condições mais práticas encontradas em comunicações, é uma aproximação razoável para a distribuição de corrente sobre um dipolo, desde que ele não seja muito grosso, né? Desde que o diâmetro dele seja muito menor que o comprimento de onda. Integramos essa corrente, achamos o campo de duas maneiras diferentes, uma usando o potencial vetor, que é o jeito como o Balantes faz, lá no capítulo 3, outra maneira que é a maneira que geralmente o pessoal usa, né? Não precisa passar pelo potencial vetor. Os dois modos, obviamente, são corretos. Os dois modos exigem o mesmo esforço analítico, então você pode usar o que você quiser, fica a gosto do freguês. Uma vez obtido o campo, a gente achou a potência radiada, integrando o fluxo do vetor de Point. Deu uma fórmula horrorosa, mas pelo menos tem solução, pode ser implementada no MATLAB. E com a densidade de potência e a potência radiada, você define a diretividade. E uma vez definida a diretividade desse dipolo, a gente conseguiu, né, com a ajuda do MATLAB, eu consegui mostrar aqui, ó, alguns diagramas de radiação. Então, nós temos aqui, aqui de cima, eu não queria mostrar, mas eu acho que é melhor mostrar com a do ponteiro, só um segundinho. Só um segundinho. Opção de ponteiro, laser. Vou colocar todas de uma vez. Então aqui, ó, essa primeira é um dipolo, a gente chama de dipolo curto. A gente vai explicar por quê. O tamanho dele é muito menor que o comprimento de onda. Aqui na simulação eu usei 1/100º do comprimento de onda. Aqui nosso famoso dipolo de meia onda e foi aumentando o tamanho do dipolo. Vocês observem, por exemplo, quanto maior for o dipolo, mais lóbulos aparecem no diagrama de radiação. E, eventualmente, se a gente fixar apenas, né, na direção perpendicular ao eixo do dipolo, o famoso θ igual a 90 graus, a gente vai ver que tem uns dipolos aqui, ó, que tem uma diretividade bem maior do que a do dipolo de meia onda. Então, por que foi dito que e é verdade, por que o dipolo de meia onda é o mais usado? Ele não é o único, mas ele é o mais usado. Por quê? Se, por exemplo, este daqui tem uma diretividade na direção θ igual a 90, que é 3 dB maior. 3 dB é o dobro. Se você pensar num transmitindo, no outro recebendo, é 4 vezes mais, 6 dB de diferença. Como é que você vai abrir mão disso? Como foi dito na aula passada, é porque diretividade não é a única coisa importante quando você pensa em transmitir energia, informação de um lado para o outro. Você também tem que se preocupar não só com a polarização, mas também com a eficiência. Se você tiver aqui uma antena que, apesar de muito diretiva, tem uma eficiência de radiação baixa, então não adianta. Então vamos tentar entender por que o dipolo de meia onda não é o único, mas é o mais utilizado, sem sombra de dúvida. Para isso, a gente precisa calcular a impedância, né, de entrada desse dipolo, aquele valor, né, que no circuito equivalente, né, na ponta de uma linha de transmissão, vai ajudar você a fazer o cálculo não só de transferência de potência, mas da eficiência dessa antena. E aí, multiplicando a eficiência pela diretividade, nós temos o ganho da antena, que junto com a polarização da antena é o que realmente importa, se a sua preocupação é transmitir mais informação numa certa direção. Antes de entrarmos na seara da impedância, vamos mostrar aqui uma outra figura que eu não mostrei na aula passada. Isso aqui é uma animação que eu consegui na internet. Isso aqui é o seu dipolo, ó. O seu não, o nosso dipolo, com aquele modelo de corrente senoidal, ó.
Então, é aquela distribuição senoidal que é uma aproximação. E interpretem isso como sendo o dipolo excitado por uma fonte cuja frequência está aumentando. Então, a frequência está aumentando, consequentemente, se a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui. O lambda diminui. E se o lambda diminui, é porque o tamanho elétrico do dipolo aumenta. Então aqui, ó, nós temos o tamanho do dipolo em comprimentos de onda. Repare que ele começa, se não me engano, com 0,1 e vai até 6, se eu não estiver enganado. Vamos ver. Exatamente. Ele começa em 0,1 e vai até 6. E aqui você está vendo graficamente, né, a distribuição espacial da corrente sobre a superfície, ou melhor, o filamento que representa esse dipolo. Sempre nula nos extremos. Esse é o modelo adotado. E aqui o diagrama de radiação correspondente. Então, repare, quanto maior for o tamanho elétrico do dipolo, mais lóbulos aparecem. Se a quantidade de lóbulos for muito grande, pode ser que essa representação polar deixe de ser interessante para representar graficamente a diretividade da antena. No caso de antenas refletoras, a gente não usa geralmente essa representação polar, a gente usa uma representação retangular, porque a quantidade de lóbulos é tão grande que é mais interessante fazer a representação usando um gráfico retangular. Aqui é um dipolo, então está sendo usada a representação polar. Em relação a esta figura, antes de um próximo comentário, alguma pergunta? Eu tenho uma observação a fazer. Essa figura aqui é periódica, ela vai de 0,1 lambda até 6 lambda. Eu queria que vocês, eu não vou conseguir parar essa figura, então eu quero que vocês observem o comportamento da distribuição de corrente quando o dipolo é pequenininho. Observe essa figura aqui, ó, daqui a pouco. Ó. Passou rápido. O que vocês observaram? Se é que observaram alguma coisa. Como é que a distribuição espacial de corrente se comporta quando o dipolo é pequititinho? Ó, daqui a pouco, ó. Qual é a figura que aparece aqui quando o dipolo é pequenininho? É uma senoide? Para mim ficou um pouquinho difícil de ver. Porque a imagem está pipocada? A animação ela é mais devagar para a gente quando você está transmitindo. Então tá. Infelizmente eu não vou poder fazer nada neste momento. Mas repare que parece um triângulo. Olha lá. Ah, sim. Porque a senoide, seno de x, quando o x é pequeno, é praticamente igual a x. Então repare que quando o tamanho do dipolo é muito pequeno, a distribuição senoidal adotada, ela se aproxima de um triângulo. Se você olhar no livro do Balanis, ele, antes de analisar o dipolo finito, primeiro ele analisa o dipolo infinitesimal, depois ele analisa o dipolo curto, onde ele fala o seguinte, a distribuição de corrente, quando o dipolo é muito pequititinho, a distribuição de corrente sobre o dipolo é linear. É linear sendo nula nos extremos. Consequentemente, por simetria, acaba dando um triângulo. Só depois ele parte para o dipolo finito, né, com a sua distribuição senoidal. Eu não vou fazer desse jeito, porque do jeito como estamos fazendo, né, você simplesmente recai, no caso do dipolo curto, fazendo nas expressões obtidas o L igual a zero, tendendo para zero. Então, por isso que quando você for estudar no Balanis, você vai ver que o dipolo curto, o Balanis dedica uma ou duas sessões só para o dipolo curto. Aqui ele vai ser visto como um caso particular. E você vai observar que vai dar as mesmas expressões do Balanis, sem ter que resolver o dipolo curto em separado. Tá? O dipolo curto é um caso particular da nossa distribuição senoidal, no limite em que o K vezes L
tende para zero. Bom, existem outras animações, mas aí eu vou pular, tá? É só mostrando o campo radiado. Nem sei se essas animações são muito boas. Esse é o dipolo infinitesimal, um dipolo menor que o de lambda sobre 2, o dipolo lambda sobre 2 e um dipolo de 1,25. O que, se estas animações estiverem corretas, o que parece ser melhor em relação aos outros no dipolo de meia onda? Olha isso daqui, ó. Olha que coisa horrorosa. As linhas de campo são geradas, uma parte vai embora, mas uma parte, ó, fica aqui acumulada em volta dos terminais do dipolo. Significa uma alta concentração de campo reativo em volta. Então, aparentemente, se essa animação estiver correta, o dipolo de meia onda ele consegue expulsar a energia de maneira diferente ou de maneira mais eficiente que os demais. Isso tem a ver com o comportamento da impedância desse dipolo, que é o objetivo, o nosso próximo objetivo aqui na aula de hoje. Tem mais animação. Isso aqui são vídeos. Isso aqui é um dipolo infinitesimal. Eu acho que eu mostrei para vocês numa aula lá para trás. E aqui também tem uma outra animação de um dipolo de lambda sobre 4. Eu não vou mostrar essas animações, nem sei se eu consigo tocá-las aqui, mas quem tiver interesse, vocês obtêm essas animações na página do MIT. Ó. Eu pus o endereço, não sei se ainda está válido o endereço, mas se alguém tiver interesse, dá uma fuçada e vocês vão achar não só essas animações, como outras. O que eu estou preocupado agora é em falar sobre a impedância de entrada desse dipolo. E, como vocês sabem, a impedância, usando a notação fasorial, representa a relação entre o fasor tensão e o fasor corrente. A impedância é uma grandeza complexa que representa a razão entre dois fasores. E ela pode ser utilizada, no nosso caso, né, para montar um circuito equivalente que permite você fazer o cálculo de potência, tanto a potência ativa como a potência reativa, sem ter que ficar fazendo integral de campo, etc. Mas só que para isso você precisa calcular a impedância. Então quem calcula a impedância é o cara de antena, são vocês, por exemplo, fazendo a disciplina. Ou fazendo a simulação numérica, ou fazendo as medidas numa bancada. Nós já vimos que, no caso da parte real da impedância, ela representa não só as perdas na antena, como também a potência radiada. Neste curso, nós vamos ignorar as perdas na antena. A gente vai assumir que o condutor do dipolo é tão bom, que ela praticamente não esquenta. Então, a parte real dessa impedância de entrada é basicamente a resistência de radiação, que, uma vez inserida no circuito equivalente, ajuda você a calcular a potência radiada. Só que nós não vamos fazer isso, nós temos que calcular a resistência de radiação. Nós somos os caras que projetam e analisam a antena. E essa resistência de radiação, como a gente viu antes, né, usando a notação fasorial, vai ser 2 vezes a potência radiada, que a gente já calculou na aula passada, aquela fórmula horrorosa, dividido pelo módulo da corrente na entrada do dipolo. Essa, por definição, é a resistência à radiação. E a corrente na entrada, segundo o modelo senoidal, é dado por essa expressão. Eu não coloquei aqui a fórmula da potência radiada, porque é aquela coisa horrorosa, onde aparece seno integral, cosseno integral, mas você vai no MATLAB, você agora já sabe como calcular esses senos integrais e cossenos integrais no MATLAB, e em função do tamanho elétrico do dipolo, você faz um gráfico como esse aqui. Ó. Essa é a resistência de radiação, que no nosso caso a gente vai ignorar as perdas, é a parte real, é a parte resistiva da impedância de entrada do dipolo, em ohms,
de 0 até trunquei aqui no 500, em função do tamanho elétrico do dipolo. Vai desde o 0,001, é o dipolo curto, até eu trunquei aqui, eu parei no dipolo de 3 comprimentos de onda. O nosso dipolo de meia onda está aqui, ó. Para o dipolo de meia onda, isso daqui dá aproximadamente 73 ohms. A gente arredonda para 73 ohms. Mas, para outros dipolos, olha o que acontece com a resistência. Repare, para o dipolo de um comprimento de onda, qual é o valor da resistência de radiação? Esse gráfico truncado representa o quê? Para onde vai o valor da resistência quando o tamanho do dipolo é de um comprimento de onda? Infinito. Isso. Por quê? Por quê? Porque a corrente, né, no alimentador é 0, né? Fica nula. Segundo o nosso modelo senoidal, que é aproximado, a corrente, quando o tamanho do dipolo é de um comprimento de onda, a corrente nos terminais, no meio do dipolo, é 0. Na prática, não é 0, mas passa por um mínimo. Ou seja, na prática, essa resistência é muito alta. Isso não acontece só para o dipolo de um comprimento de onda, não. Acontece também para o dipolo de 2 comprimentos de onda, de 3 comprimentos de onda, etc. Eu parei aqui no 3 comprimentos de onda, por causa do modelo senoidal adotado. Na prática, esse gráfico vai fazer algo assim, ó. Ele chega aqui, tem um valor muito alto, aí ele desce, aí depois volta, tem um valor muito alto e desce, por aí vai. Mas não importa. Quem já trabalhou com isso em outras situações, quanto vale a impedância de uma linha de transmissão, geralmente utilizada em serviços, sistemas de comunicação, UHF, VHF, nas faixas de micro-ondas mais inferiores? 50 ohms. Cabo coaxial, cabo bifilar. Oi? Alguém falou, eu interrompi. 50 ohms. 50 ohms, 75 ohms e por aí vai. Então, repara, uma impedância com parte resistiva muito alta vai casar com uma linha de transmissão de 50 ohms, 75 ohms? Não. Muito mal, né? É divórcio no dia seguinte, beleza? Então, repare, esse cara tá fora, esse cara tá fora. Porém, a gente viu na aula passada que tem aqui um dipolo de 1.25, mais ou menos, que tem uma diretividade 3 dB maior do que dessa daqui, ó. Será que esse cara não pode ser um bom candidato? Uma impedância ali da ordem de 200 ohms. A gente sabe que a linha bifilar, em essas linhas que antigamente na casa da sua avó, de repente você se lembra, em cima da televisão, era uma televisão de tubo, e tinha uma antena que você mexia e ficava presa atrás da televisão. Alguém se lembra disso? Ou só eu? Aquilo era um cabo bifilar, não era nem coaxial, é bifilar. A impedância característica é da ordem de 300 ohms. Pô, será que essa antena de 1.25 com um cabo bifilar ela não pode ser utilizada? Ela pode ser utilizada. Em algumas situações ela é utilizada. Mas esse gráfico, esse resultado é suficiente para a gente chegar à conclusão final em relação à eficiência dessa antena? Você saber a impedância de entrada, né? E o que está faltando? A representação da fonte? Não. A parte imaginária, né? Isso, a parte reativa. Essa antena pode ser, né, pode ter uma impedância parte reativa, né, capacitiva, indutiva ou nula. O nulo é o ideal, significa que não tem potência reativa acumulada em volta da antena. Lembra que aquela potência reativa que fica em volta da antena, que não leva informação a lugar nenhum, ela diminui a eficiência da antena. Então, não basta saber qual é a parte real da impedância de entrada. A gente tem que saber também qual é a parte imaginária, a reatância.
Como é que a gente calcula essa reatância? A resistência é fácil. Para calcular a resistência, basta calcular a potência radiada. E para calcular a potência radiada, como é que a gente faz? Como é que você calcula a potência radiada da antena? Analiticamente ou numericamente? Como é que você faz? Integra a densidade de potência no campo distante, né? E numa Por superfície que no campo fechada. distante? Porque no campo distante só tem potência radiada, né? Só Isso. tem. E como ela se conserva, tanto faz você fazer o cálculo no campo próximo ou no campo distante, que é a mesma potência, não é? Então, por que a gente faz no campo distante? Por que a gente não faz o cálculo perto da antena? Porque foi onde a gente aprendeu a calcular, né? Tem as equações. Porque é mais fácil, porra. Na região de campo distante, o cálculo do campo é muito mais fácil. A gente usa aquelas aproximações para a função de Green do espaço livre, as integrais ficam menos complicadas, nem precisa derivar para achar o campo, é só pegar as componentes θ e φ, a onda já é esférica, aí você usa uma superfície esférica. O cálculo é muito mais fácil, o que não quer dizer que seja ridículo. A gente viu na aula passada, no caso do dipolo, é uma fórmula horrorosa envolvendo senos integrais e cossenos integrais. Mas você tem a certeza que é muito mais fácil do que se você fosse escolher uma outra superfície. E para a parte reativa? Para a parte reativa, a gente precisa da potência reativa, da parte imaginária da potência. Só que essa potência reativa ela fica acumulada onde? A potência reativa fica acumulada onde? Em torno da antena. Isso. Que superfície você vai usar para fazer o cálculo da potência complexa, tanto da parte real como da parte imaginária? Que superfície você vai usar? Aquela lá no campo distante? Não, essa não dá, não. Oi? Essa não dá, não. Exatamente, porque ela fica em volta da antena. Para fazer este cálculo, a superfície tem que ser uma superfície colada na superfície da antena. Onde o cálculo do campo é horroroso. Tem que ser feito em 139% dos casos, tem que ser feito no computador. Nos outros, através de medidas em bancada, em câmara anecoica e por aí vai. Aqui nós vamos mostrar no final da aula um cálculo baseado no método da força eletromotriz induzida, que é um método aproximado, mas para o dipolo ele dá bons resultados, desde que o dipolo seja fino. E para o dipolo sai, porque a geometria do dipolo é muito simples. Então dá para fazer o cálculo para o dipolo, porque é um fio reto. Então vocês vão ver que não é um cálculo trivial, ele é complicado, mas dá para fazer, ele sai. E te dá uma fórmula que, apesar da aproximação, é uma aproximação boa e melhor do que isso. Com a fórmula você faz gráficos. Como, por exemplo, esse daqui, ó. É a reatância, a parte imaginária da impedância de entrada. Ou seja, aqui você tem um Zin, isso daqui, mais J, isso daqui. Em função do tamanho do dipolo. E o que a gente observa aqui, ó? Perdão. O que a gente observa aqui é que a reatância tem uma variação com a frequência, ou seja, com o tamanho elétrico do dipolo, com o lambda, muito intensa. E em alguns pontos ela vai para o infinito. Ó. Aqui, que na verdade o que esse gráfico faz? Ele vai lá em cima, depois é como se ele fosse lá para baixo e depois voltasse, entendeu? Então essa curva que você está vendo aqui, ela é meio falsa. Na verdade, na prática, como a aproximação senoidal da corrente é aproximada, esse gráfico na prática vai fazer isso. Ele vem cá em cima, aí depois ele varia violentamente, ou seja, ele passa de indutivo para capacitivo, ele vai lá embaixo e fica oscilando.
essa variação abrupta com a frequência indica o seguinte: o seu dipolo é uma antena faixa larga ou faixa estreita? Faixa estreita. Faixa estreita. Você mexeu um pouquinho na frequência, ou seja, mexeu um pouquinho no tamanho elétrico do dipolo, olha como é que a impedância de entrada varia. Então, aquele equilíbrio que você conseguiu para fazer o casamento com a impedância de uma linha de transmissão numa certa frequência, rapidamente é perdido. O dipolo é uma antena extraordinariamente faixa estreita. Pô, então por que ela é usada? Pô, porque ela é muito simples, né? E em determinados serviços, você não precisa de tanta banda assim. E tem funcionado bem, por exemplo, em estações de radiodifusão FM, por aí vai. Então, quando você junta o estudo da impedância de entrada da antena, né? Ou seja, da eficiência da antena, junto com a diretividade, a gente chega à conclusão que a mais usada, aquela que tem uma um pouquinho menos faixa estreita, é o dipolo de meia onda. Não é o único. Outros dipolos, como por exemplo o de 1.25, também são usados. Mas eles são usados muito, muito, muito menos do que o dipolo de meia onda. E aí nós vamos mostrar aqui alguns exemplos, que são os exemplos destacados pelo Balanes no seu capítulo 4. Logicamente que o principal deles é o próprio dipolo de meia onda. A gente vai pegar simplesmente as equações anteriores e fazer o L igual a lambda sobre 2. É tudo que vamos fazer. Os cálculos já foram feitos. A gente só vai agora particularizar para este valor de L. No caso particular do dipolo de meia onda, repara, a corrente senoidal começa nula no extremo e ela só tem 1/4 do período para variar. Por isso que ela para aqui. Por simetria, você conclui do outro lado. Então, no caso particular do dipolo de meia onda, a corrente na entrada é a própria amplitude zero do modelo senoidal. Na prática, aqui você tem uma pequena queda. A distribuição não é senoidal. Ela chega aqui, tem uma pequena queda, mas é muito pequena. Então, esse modelo senoidal é muito bom para calcular o campo radiado por um dipolo de meia onda. Eu vou seguir essa transparência até o final. Se no meio do caminho alguém tiver uma dúvida, pergunta, tá, pessoal? Professor. Então, esta é a equação do fasor campo elétrico que a gente obteve na aula passada para todos os dipolos finitos em função do tamanho elétrico, KL. No caso particular do dipolo de meia onda, L é lambda sobre 2. Ou seja, L sobre 2 é lambda sobre 4. K é 2π sobre lambda. Então, KL sobre 2 é π sobre 2 quando o dipolo for de meia onda. Quanto dá o cosseno de π sobre 2? Π sobre 2 é o famoso 90 graus. Quanto dá o cosseno de π sobre 2? Ô, pessoal, você acordar de madrugada de um pesadelo, eu te perguntar quanto é o cosseno de π sobre... Você tem que falar imediatamente, zero. Zero. Então, para o dipolo de lambda sobre 2, esse termo vai sumir e aqui vai ficar π sobre 2 no lugar. É esta equação aqui, ó. Então, este é o fasor campo elétrico para o dipolo de meia onda. Ele está, o campo orientado na direção θ, ou seja, o campo elétrico na região de campo distante. Ah, eu esqueci de mencionar isso. Isso aqui só vale na região de campo distante do dipolo. Então, na região de campo distante, a onda é esférica, TM esférica, e no caso particular do dipolo, o campo elétrico é coplanar ao eixo do dipolo. Então, daqui para frente, você não precisa mais se preocupar com o eixo Z.
como você já fez a análise, agora você pode orientar esse dipolo do jeito que você quiser. E você sabe que o campo elétrico, longe do dipolo, é coplanar ao seu eixo. Esse campo elétrico só vai ser paralelo ao eixo do dipolo na direção perpendicular ao eixo. Na nossa figura, no ângulo θ igual a 90 graus. θ igual a π sobre 2. Nas outras direções, o campo elétrico é coplanar ao eixo do dipolo e perpendicular à direção de propagação. Você traça uma reta partindo do centro do dipolo, o campo elétrico vai ser perpendicular a essa reta, que a onda é TEM, e, ao mesmo tempo, coplanar ao eixo do dipolo. Coplanar, para quem não se lembra, é as duas direções no mesmo plano. Alguma pergunta? Com o fasor campo elétrico calculado na região de campo distante, a gente acha a densidade de potência radiada. Módulo do fasor campo elétrico ao quadrado sobre 2 η. Como esse campo elétrico só tem componente θ, é o próprio módulo da componente θ ao quadrado. E você vai dar nisso aqui. Não deixem de repetir essas contas no lápis ou na caneta, quem preferir, depois da aula. Façam todos esses passos, porque aproveita enquanto a antena está simples, enquanto as fórmulas são pequenas, para tirar dúvidas bobas, como, por exemplo, como calcular um módulo ao quadrado de uma coisa onde os fatores, tem um monte de fator complexo aqui, ó. Entenda isso daqui, ó. Entenda essa passagem. Então, nesses exemplos iniciais, faz de novo em casa. Faz de novo. Não fica só olhando para a transparência, não. Potência radiada, agora é só integrar isso daqui naquela esfera, na região de campo distante. E a integral continua sendo horrorosa. A gente não vai fazer isso, porque a gente já fez esse cálculo que a gente não fez. Eu mostrei, né, o resultado final na aula passada. Lembrando que KL é π, K vezes L é π. Então, repara, aqui, ó, cosseno de π vai dar -1. Como o cosseno de π é -1, esse termo some. Como o seno de π é 0, esse termo some, só vai ficar este cara daqui, ó. Se KL é π, 2KL é 2π. Então, mesmo assim, você ainda tem que calcular esse seno integral, cujo argumento é 2π. Você pode fazer isso ou consultando uma tabela, como no apêndice do Balanes, ou no MATLAB. Você vai no MATLAB, você já sabe como calcular cosseno integral, seno integral no MATLAB. Foi uma transparência que eu mostrei lá para trás. Você chega nesse valor, ó, esse seno integral. Quando o argumento é 2π, dá esse número aqui, 2,435. Então, repara, você tem aqui uma fórmula que te dá a potência radiada em função da corrente na entrada do dipolo, já que o I0 é a própria corrente na entrada. Consequentemente, desta equação, sai a resistência de radiação do seu dipolo de meia onda, que dá aproximadamente 73 ohms. E aí está a explicação do porquê que existem cabos coaxiais de 73, 75 ohms. Tem a ver com o dipolo de meia onda. Cabos coaxiais de 50 ohms e por aí vai. Alguma pergunta? Professor, eu tenho mais do slide passado. Não tem importância. Eu fiquei na dúvida por que a gente está avaliando a resistência de entrada e a reatância de entrada para escolher qual que seria o melhor dipolo. Não sei, para mim faria mais sentido avaliar a potência de radiação por comprimento de onda. Aí aquele que apresentasse a maior potência de radiação é que eu escolheria como o melhor dipolo, né? Porque como é que você vai fazer?
Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai fazer isso sem especificar a impedância característica da linha de transmissão? Não entendi a pergunta. Como? Vamos lá. Você tem um gerador ligado Isso. a uma antena, através de um cabo coaxial, por exemplo. Uhum. Isso é que é importante, pô. Você não quer saber o que saiu para fora. Você quer saber o que saiu para fora em relação ao que poderia ter saído se entre o gerador e a antena não tivesse perda alguma. Você fala perda de reflexão, no caso. Por exemplo, isso é importante. Imagina que você tenha Só te dar um exemplo assim absurdo. Imagina que você tem um gerador de 1 trilhão de watts, nada queima, e você radiou 1000 watts. Uhum. Isso é bom? Não, não é bom. Do ponto... Então, Sim, mas... Você respondeu a pergunta. Mas aí a gente está colocando na antena o peso do gerador. Claro, não sei. mas tem que ser, tem que ser. Ué, mas a eficiência da antena tem que depender do parâmetro só dela, não? Não, senhor. A eficiência da antena, se eu não estou enganado, é o único parâmetro da antena que não depende só dela. Depende do sistema todo. É porque eu vi essa diferença também. No seu slide, você coloca que você também coloca na eficiência da antena a questão de perda de reflexão entre o gerador e a antena. Isso. Só que no livro ele não coloca, ele separa isso, ele fala que isso não faz parte da eficiência da antena. Aí depende da definição de cada um. Uhum. Repare, se você fizer do jeito que você está fazendo, a eficiência vai ser sempre 1. Você entendeu? Se a sua referência é a potência que sai para fora, a eficiência é sempre 1, pô. Esse estudo de potência radiada por comprimento de onda não faz sentido. Entendi. Você tem que ter a linha de transmissão. Nem tudo vai para fora. Se a sua referência é a potência que foi radiada, acabou, a eficiência é igual a 1. Eu não estou entendendo. Com certeza o Balanes não faz isso, tá? Uhum. A gente teria que conversar melhor para entender a sua dúvida melhor. Mas eficiência tem que ter uma referência de impedância. Tem que ter. Toda vez que você compra uma antena de um fabricante, né? Eu não estou falando de antena refletora. Estou falando dessas antenas filamentares, dipolo, antena IAG, essas espinhas de peixe. Você vai ver lá que ele dá lá a TOI, a VSWR da antena. Sempre tem uma referência de impedância. Que em VHF ou HF geralmente é 50 ohms. É tanto de eficiência em relação a 50 ohms. Tem que ter. Não tem como se falar em eficiência só pensando na antena. O que o fabricante faz é o seguinte, ele vai acreditar que você é um cara que entende do assunto, e se lá está dito que a referência é 50 ohms, você vai comprar um cabo de 50 ohms. Entendeu? Entendi. Tem que ter a referência. Tem que ter a linha de transmissão entrando. A eficiência não depende só da antena. Depende de como você liga essa antena. Tanto na transmissão como na recepção. Então, é importante sim fazer o estudo da impedância, no caso nosso aqui, né? Tem certas antenas onde o conceito de impedância não se aplica. Por exemplo, uma antena refletora não é ligada... Bom, depende da antena, né? Mas, por exemplo, um radiotelescópio, ele não é ligado num cabo coaxial, entendeu? Mas a gente começa com as antenas mais simples para a gente ir pegando, né? Fazendo algumas contas, entendendo melhor a eficiência e por aí vai. Respondeu a pergunta ou não? Respondeu. Beleza. Tem que ter referência, viu? Tem que ter. O que você falou não faz... Eu não entendi direito, mas não fez sentido, tá? Tem que ter uma referência de impedância. Senão você não tem como definir. Neste caso, tem certas antenas, como antenas refletoras, onde não é usado isso, são usadas outras coisas. Mas isso a gente só vai estudar depois da primeira prova, tá? Vamos primeiro nessas antenas mais simples. Nessas antenas mais simples, como o caso de dipolo, você tem que ter uma referência de impedância. E em VHF e UHF, geralmente essa referência é 50 ohms. Bom, prosseguindo. Agora eu acho que falta diretividade. Isso.
Então, vamos voltar. Ó. A gente já calculou a densidade de potência radiada, a potência radiada. Temos agora valores suficientes para calcular a diretividade do dipolo em função da direção do observador. Onde, nesse caso, por causa da simetria circular, né, desse dipolo, não há variação em torno do eixo, não há variação com ângulo φ, mas há variação com ângulo de elevação, o ângulo relativo ao eixo. No caso, a gente chamou de θ. E aqui está a fórmula. Este valor foi dado na transparência anterior, 2,345, sei lá. É isso mesmo? Peraí. 2,435. Se esse dipolo estiver rodado, como é que você faz para calcular a diretividade? Repare que aqui eu coloquei o dipolo em pé, na vertical. E se eu rodar esse dipolo, como é que você faz? Chora e começa do zero? Como assim rodar, professor? Por exemplo, se eu pegar esse cara e colocá-lo assim, ó. Tá vendo o eixo assim, ó? Na horizontal? Ou na horizontal, ou como você quiser. Você vai jogar isso fora, começar a chorar e voltar lá na integral e fazer tudo de novo? Não, é só acrescentar no θ o tanto que você deslocou, você inclinou, né? Não é, o acrescentar o θ vai depender de como você roda. Mas repara, com isso daqui, você tem o diagrama. Você agora só vai virar o seu diagrama de acordo com a rotação do seu dipolo. Então isso aqui é mais do que suficiente. Você vai adaptar a tua geometria a isso daqui. Então isso daqui vale sempre. Só que você vai ter que definir o θ direitinho. O θ é medido em relação ao eixo do dipolo. Se você fizer essa análise com carinho, você vai ver que o máximo dessa função, o máximo disso daqui, ocorre quando o θ é igual a 90 graus. Não vou provar isso. Se você prova em casa, tira a derivada igual a zero, você vai ver que o máximo desta função ela ocorre quando o θ é igual a 90 graus, ou seja, na direção perpendicular ao eixo do dipolo. Aqui está o diagrama. Ó. O máximo de radiação ocorre aqui, ó, na direção perpendicular ao eixo do dipolo. E vale 1,64 ou 2,16 dBi. Lembrando que o nosso dBi é porque é relativo ao isotrópico. dBi, dB é a mesma coisa. O I é só para dizer que é relativo à antena isotrópica. Se você igualar agora esta expressão a metade disso daqui, que é o valor máximo, você vai achar os ângulos onde a diretividade é 3 dB menor do que a máxima. E se não vou fazer essas contas, até porque a equação ela não é transcendental, você tem que fazer isso ou numericamente ou na tentativa e erro. Você vai achar que esses ângulos são aproximadamente 51 graus, mais ou menos por aqui, ó, e aqui embaixo 129 graus. Ou seja, a largura de meia potência desse feixe é de aproximadamente 78 graus. Isso poderia ser uma questão de prova, hein? Determine a largura de 3 dB dado um certo diagrama, uma certa expressão de diretividade. Você vai achar o máximo, dividir por 2 e procurar os ângulos onde essa diretividade é a metade daquela máxima. Então, lembrando que, segundo a notação do livro, né, D0 é o valor da diretividade máxima, que neste caso do dipolo ocorre para θ igual a π sobre 2. E se você rodar o dipolo, você roda esse diagrama junto, né? De maneira que o cara que compra antena, ele não precisa conhecer essa fórmula, ele precisa conhecer esse gráfico aqui, ó. E como a antena está orientada de acordo com o gráfico. Só que o gráfico a gente chama de diagrama de radiação. Alguma pergunta?
Não é trivial, mas dá para mostrar que para o dipolo de meia onda, a reatância de entrada é aproximadamente 42,5 ohms. Então, nos exercícios que você vai fazer no Balanes, nos exercícios que você vai fazer nas listas de exercício, e provavelmente na prova, quando a gente falar dipolo de meia onda, a gente não precisa falar mais nada. Você já conhece a diretividade dele e já conhece a impedância de entrada. 73 mais J, 42,5. Na prática, o dipolo utilizado não é o de meia onda. Na prática, a gente usa um dipolo um pouquinho menor que o de meia onda. Qual é o problema neste valor? Qual é o problema deste valor aqui, ó? A parcela reativa é bem grande. A gente quer que isso aqui seja... A gente quer que esse valor seja... Zero. Vamos voltar atrás, naquele gráfico da reatância. Dipolo de meia onda é mais ou menos aqui, ó. Ele dá um valor aqui em cima. 42,5. Mas a gente não quer esse valor, a gente gostaria de trabalhar aqui, ó. Então, na prática, os dipolos são um titiquinho menores que o de meia onda. 0,48 lambda, 0,49 lambda. A gente chama de meia onda por, enfim, né? E para fazer contas, a gente vai, e para dificultar as contas para vocês, a gente vai, toda vez que falar dipolo de meia onda, vamos usar esse valor aqui. Até para que vocês se acostumem, né, ao fato de que reatância atrapalha. Reatância diminui a eficiência da antena. Então, para isso, a gente não vai fazer isso zero, não. A gente vai usar esse valor nos exercícios, tá? Depois de mostrar o próximo exemplo, eu vou dar uns pulos no Balanes, vou lá para frente no capítulo 6 ou 7 do Balanes, e vou mostrar como é que se chega naquele gráfico de reatância, tá? Mas antes disso, vamos resolver um exercício. Aliás, antes disso, vai ser exercício ou dipolo curto. Enfim, a gente vai resolver um exercício daqui a pouco, onde nós vamos usar esses valores aqui, ó, na fórmula de Friis, envolvendo o enlace entre dois dipolos de meia onda, tá? Antes disso, alguma pergunta? Então não se esqueça, pessoal, quando for dito dipolo de meia onda, é isso daqui, ó. Tudo isso daqui já está implícito na palavra meia onda, tá? É isso daqui. Não há mais desculpas para vocês. Agora vocês conhecem o dipolo de meia onda. Antes de resolver o exercício, o dipolo curto. O Balanes dedica uma sessão só para o dipolo curto. O que ele vai fazer lá? Na seção 4.2, ele analisou o dipolo infinitesimal, o dipolo de Hertz, aquele que a gente estudou lá atrás na hora de definir a função de Green do espaço livre. Era o nosso impulso, o impulso que a gente colocou para achar a resposta ao impulso, a nossa função de Green. O Balanes só vai fazer isso no capítulo 4.2. Ele estuda o dipolo infinitesimal como se fosse uma antena que não existe, né? Ela é um artifício matemático. Mas, enfim, aí depois, na seção 4.3, ele estuda o dipolo curto. E muita gente boa confunde dipolo curto com dipolo infinitesimal. Não é a mesma coisa. O dipolo curto, o tamanho do dipolo é tão piquititinho, tão piquititinho, tão piquititinho, que a sua senoide, ó, ela saiu do zero, não teve espaço para completar nem 1% do ciclo. E aí, ó, a distribuição de corrente é praticamente linear. O Balanes argumenta lá alguma coisa e diz, ó, a distribuição de corrente é linear. Por simetria, tem essa distribuição triangular, ele enfia esse triângulo nas integrais, resolve as integrais e acha a resposta. Nós não vamos fazer isso porque a gente já integrou
O dipolo curto é um caso particular do dipolo finito com distribuição senoidal. É só pegar as expressões anteriores e fazer o limite KL tender para zero. É o que nós vamos fazer aqui nesse espaço em branco. Eu não vou fazer que nem o Balanis faz. Eu já vou pegar o resultado do dipolo finito e fazer o KL tendendo para zero. E aí a gente chega nas mesmas expressões do Balanis, igualzinho, tá? Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte: o dipolo curto não é o dipolo infinitesimal. Não é. Eles têm características iguais, mas não é o infinitesimal. E por ter características iguais, é que muita gente diz que o dipolo curto é o dipolo infinitesimal. E não é. Não é. Por que o dipolo curto não é o dipolo infinitesimal? O que eles têm de diferente? Acho que o dipolo curto tem tamanho definido, né? Comprimento definido, não? Sim, perfeito. Exatamente, isso é verdade. Corrente, né? Mas em relação à corrente, qual é a diferença entre eles? Infinitesimal, a corrente é constante. Isso. O dipolo de Hertz, o dipolo infinitesimal, ele tem, por definição, uma distribuição de corrente constante. Exatamente. Enquanto que o dipolo curto, não. Ela varia linearmente. Então, dipolo curto é uma coisa, dipolo infinitesimal é outra. Não confunda, tá? Mas a gente vai ver que, por exemplo, eles têm a mesma diretividade. Eles têm a mesma polarização. Então, muita gente confunde dipolo infinitesimal com curto. Mas não confunda, tá? Bom, como já foi dito, a gente vai pegar as expressões anteriores e simplesmente fazer o KL tendendo para zero. Aqui está a expressão do campo elétrico do dipolo finito. O que a gente vai fazer, ó, neste cosseno e neste cosseno, a gente usa a série de Taylor, usa o que você quiser, faz o limite desse negócio tendendo, do KL tendendo para zero. Eu não vou provar, porque se vocês sabem até melhor do que eu, você consegue provar que no limite em que o KL tende para zero, esta expressão entre colchetes vai dar isso daqui. Ou seja, aparece um KL ao quadrado aqui, ó. Aqui vai aparecer um KL ao quadrado. Aí você vai ficar assim, nossa senhora, se esse KL tende para zero, então o campo tende para zero? Calma, porque tem o I0 aqui, ó. Lembra que esse zero não é a corrente na entrada, é a amplitude da distribuição senoidal, que está longe de acontecer aqui, porque aqui a senoide nem deu para saída. Então a gente tem que relacionar esse zero ao I-in, a corrente na entrada desse modelo triangular. E isso a gente faz, mais uma vez, do dipolo finito. Lembra lá atrás, ó, que a corrente na entrada é a corrente da senoide quando o Z' é igual a zero. No limite em que o KL tende para zero, seno de KL sobre 2 tende para KL sobre 2. Então, aonde aparecer I0, KL sobre 2, você vai trocar por I'. E, finalmente, você chega na expressão do fasor campo elétrico do dipolo curto, não em função do I0, mas direto em função da corrente na entrada. É exatamente a fórmula que depois de 2 ou 3 páginas o Balanis chega. O dipolo curto é um caso particular do dipolo finito, quando ele é muito pequititinho. O dipolo curto existe na prática. O dipolo infinitesimal é um conceito matemático. Uma vez tendo o fasor campo elétrico, você acha a densidade de potência radiada, acha a potência radiada, acha a resistência de radiação, como já foi feito antes, para o dipolo finito. Alguma pergunta? Então, prosseguindo o exemplo. Professor, Oi. Volte rapidinho. Pronto? Nessa fórmula aí que tem em vermelho, da corrente aí. Aqui. Isso. Quando o Z é L sobre 2, dá zero, não? É, zero. Aqui, ó. 0, 0. Ainda bem. Não. Entendi. Nossa, viajei agora. Não, eu tava beleza, imaginando no meio ali. Isso aí é normal.
Não fique beleza. preocupado com isso. A primeira vez é sempre difícil. Por isso que eu repito, tem que estudar. Eu não sei se vocês sabem, mas dizem os americanos, né, lá nas universidades, que para cada hora em sala de aula, 3 em casa estudando. É isso que eles falam. Ah, porra, nos Estados Unidos o curso de graduação é de 4 anos. Pô, mas os caras estudam pra caramba em casa, tá? Eu digo o seguinte, não precisa ser 3 horas, mas pelo menos 2 horas bem estudadas, entendeu? Então, não basta ficar olhando aqui para, infelizmente, né, na situação atual, olhando para a tela do computador, cheio de equação. Você não vai pegar isso de primeira. Eu estou explicando a aula, ela está gravada, você pode depois... Mas você tem que estudar depois da aula e fazer os exercícios. Se você não praticar, você não vai ver essas coisas. Você não vai ter dúvida e, consequentemente, você leva essas dúvidas para onde? Para a prova, tá certo? E se vocês estão matriculados, pô, vocês têm que passar na matéria e, para passar na matéria, tem que tirar boa nota na prova. Não tem jeito. Então, continuando, estou repetindo a última linha da transparência anterior. A potência radiada, ela já foi calculada antes para o dipolo finito e você só precisa fazer o KL tender para 0. Tá? Pô, mas aquela fórmula é tão horrorosa, ela é baseada no seno integral, cosseno integral, que aqui é mais fácil fazer do zero. Porque a função que aparece no integrando é só seno ao quadrado. E isso é simples de integrar. Então, começando do zero, você vai escolher como é potência ativa, potência radiada. Você pode fazer esse cálculo na região de campo distante. Esse R ao quadrado que aparece aqui vai cortar com este. E este seno ao quadrado vai combinar com este seno. Vai dar seno ao cubo de θ. E a integral faz no braço simples. O resultado é esse. Integrais de seno de x elevado a n, cosseno de x elevado a n, esses tipos de integral, que são simples de serem avaliados, podem ser cobrados em prova. Então, eu recomendo que vocês não tenham dúvida na hora de integrar um seno ao cubo de θ de 0 a π. Se você já se esqueceu, pratica. Tem aquelas substituições, né? Chama seno de θ de x, menos cosseno de θ dθ é dx, e vocês resolvem essas integrais por substituição. Então, este tipo de integral é típico de integral cobrada em prova. Aquelas de seno integral, cosseno integral, aquilo não vai ser cobrado de jeito nenhum. Mas integrais simples como essas podem ser cobradas na prova. Tá? Então, mesmo que você não memorize, né, mas pelo menos saiba onde consultar, o local onde você vai consultar, a tabela que você vai usar para resolver esses tipos de integral. Ou se você for um expert no matemática, aí, matemática faz tudo simbolicamente para você. Alguém já usou matemática? O software matemática? Independente da sua área, engenharia elétrica, controle, independente se você vai mexer com antenas ou não, o software matemática é uma coisa excelente. Eu recomendo todo mundo a tentar adquiri-lo de uma maneira ou de outra, aí cada um sabe o que faz, e usá-lo, experimentá-lo. Eu recomendo fortemente. O matemática foi usado para consertar tabelas de integrais russas, tabelas que vinham sendo feitas desde o século XX. Ele consertou para consertar alguns desses erros. Bom, uma vez calculada a potência radiada, a resistência de radiação é calculada de maneira simples e dá esta expressão. Bom, para que tanta equação? Repare, o que, ao olhar para essa expressão e lembrar que o dipolo é curto, qual é a conclusão física que você tira desta relação?
Mas a resistência à radiação é da próxima de zero? E, consequentemente, Ele é um circuito para o gerador? ele é um péssimo irradiador, é uma péssima antena. Vou voltar lá atrás naqueles gráficos, tá, pessoal? Porque o dipolo curto é um caso particular do dipolo finito, quando o tamanho dele tende para zero. Então, aqueles gráficos valem aqui também. Estou voltando lá para trás, tá, pessoal? Didática está excelente. Aqui, ó. Então, aquele resultado, ó, é no limite, ó, daqui, ó. Repare, deu L ao quadrado, ou seja, é uma parábola. Isso aqui, em torno aqui da origem, é uma parábola, tem um comportamento de uma parábola. A resistência à radiação é muito baixinha. E a reatância? E a reatância, pessoal? Muito grande e negativo, né? Ou seja, positivo. O dipolo curto, basicamente, é um capacitor. Capacitor gigante. Não, gigante não, pequeno. É um capacitor, pô. A eficiência disso aí é péssima. Então, por que o pessoal usa dipolo curto? Antenas pequenas. Pô, imagina você colocar uma antena de 100 metros no seu radinho de pilha. Como é que você ia fazer? Você ia lá para o Mineirão, se bem que hoje em dia ninguém usa mais rádio, né? Mas antigamente você ia lá para o Maracanã com um radinho de pilha na orelha. Imagina se a antena tivesse 100 metros de tamanho. Como é que ia fazer? Não ia fazer, entendeu? Então o que o pessoal faz? Quando antigamente havia radiodifusão AM, pô, joga uma potência monstruosa, põe uma porcariazinha de antena no radinho e escuta alguma coisa. Como é para escutar sambinha e jogo de futebol, não precisa ser estéreo, pô. Escutava lá com o ruído, tava lá no campo olhando e ficava escutando a resenha lá, para saber se o camisa 6 era o Romário ou era o Roberto Dinamite, pô. E funcionava, todo mundo escutava rádio. Aliás, até hoje, pelo interior do Brasil, o AM domina. Imagina jogar informação no meio do interior do Brasil. É o AM, que ainda é muito utilizado. Essas antenas, elas são importantes. Elas têm uma eficiência baixa, mas permite que o receptor seja pequeno, compacto, e, consequentemente, menos caro, né? Mais baratinho. Mas, em compensação, você tem que pôr alguma bobinazinha, algum indutor, para compensar o efeito capacitivo dessa antena, em particular, tá? Para tentar diminuir a reatância total. Então, muitas vezes você usa um núcleo de ferrite enrolado numa bobina. A bobina é justamente para tentar cancelar o efeito capacitivo desse tipo de antena. Então, repara, as fórmulas são horrorosas, mas permite que você faça gráficos e, com isso, interprete fisicamente o que está acontecendo. E, para mim, é o mais importante, é entender fisicamente o que está acontecendo. Esse negócio de simular no computador, obter um monte de número, tabelas, faz gráfico, às vezes te dá mais precisão, mas muitas vezes não ajuda você a pensar na física que está por trás. Bom, continuando. Aqui está a resistência, ó, L sobre lambda ao quadrado, parábola. É aquele comportamento que você viu no gráfico. E, consequentemente, você tem agora condições de calcular a diretividade. E dá 3 meios de seno ao quadrado de θ. Se você for lá para trás, você vai ver que é a mesma fórmula do dipolo infinitesimal. O diagrama de radiação do dipolo curto é igualzinho ao do dipolo infinitesimal. Por isso que tem gente que confunde, que diz que é a mesma coisa. E não é a mesma coisa. E dá para mostrar, pegando aquelas equações horrorosas e fazendo o limite do raio e do L tendendo para zero, que a reatância do dipolo curto pode ser calculada aproximadamente por essa fórmula. E aí, enfim, se você substituir valores, você vai ver que isso aqui tem um valor reativo capacitivo muito alto. Isso aqui é um valor negativo muito elevado, como já esperado daquele gráfico anterior.
Bom, e com isso a gente para o capítulo 4 do Balanes. A gente vai ver o capítulo 4 basicamente até aí. O que eu vou fazer, já que é uma matéria de pós-graduação, eu vou pular lá para frente no Balanes, se não me engano. Ah, não. Ô, pessoal, eu estava fazendo aqui um discurso. Antes disso, tem que resolver um exercício aqui, ó. Então, ó, fórmula de Friis, enlace no espaço livre entre dois dipolos. Dois dipolos. Lembra que na direção perpendicular ao eixo do dipolo, como é a orientação do campo elétrico? Paralelo. Paralelo ao quê? Paralelo ao quê? Ao dipolo. Isso, ao eixo do dipolo. Logo, esses dois dipolos, do jeito como se encontram aqui, estão com a polarização casado ou não? Casado. Casado. Então aqui não há perda de polarização. Repare que uma boa figura evita você ter que ficar fazendo aquele produto escalar. Pensa, antes de resolver um problema, pensa. Antenas, problemas de antenas começam a ser resolvidos com uma boa figura, inclusive quando você está projetando a antena. A geometria é importante. Então, desenha a figura. Só de olhar a figura você vê esses dois dipolos estão casados em polarização. Então, aquele PLF que aparece na fórmula de Friis é igual a 1. Prosseguindo, a frequência de operação foi dada 1 GHz. O tamanho do enlace foi dado 1 km. E o tamanho dos dipolos também foram dados. Os dois são idênticos e eles têm 15 centímetros. Se você fizer os cálculos, você vai ver que na frequência de 1 GHz, e assumindo que a velocidade da luz é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, o comprimento de onda vai dar 30 centímetros. Logo, esses dipolos são de meia onda. Comprimento de onda, 30 centímetros. O tamanho do dipolo é de 15 centímetros, logo ele é um dipolo de meia onda. E pela figura ele está sendo alimentado pelo centro. Então, felizmente, são os casos que a gente estudou anteriormente. Existem dipolos que não são alimentados pelo centro. Eles não foram analisados aqui no curso, tá? De um lado, eu tenho um gerador cuja potência nominal é de 1 watt. Eu chamo watt, tem gente que chama de watt, mas enfim, 1 watt. E impedância 50 ohms. E do outro lado, um receptor cuja impedância é de 50 ohms. Essas impedâncias estão casadas com a do dipolo? Sim. Sim. Quanto é a impedância do dipolo? Ah, não, verdade. É 73 mais 11. Isso. Logo, tanto uma como a outra possuem uma eficiência diferente de 1, diferente de 100%. Os valores vão ser iguais, ó, porque é o mesmo dipolo, né? Quer dizer, não é o mesmo dipolo, mas eles têm as mesmas características e a impedância é a mesma. Então, o cálculo da eficiência de transmissão vai dar o mesmo resultado neste problema, vai dar o mesmo resultado da eficiência de recepção. A gente só vai precisar fazer a conta uma vez. Mas, tanto de um lado como do outro, você tem perda de descasamento de impedância e, consequentemente, a eficiência não é 100%. O ganho dessas antenas é menor do que a diretividade. E a pergunta, como sempre, é calcule a potência média entregue à carga, ou seja, entregue ao receptor do outro lado. Alguma pergunta em relação ao enunciado? Sendo que o enunciado não existe, né? É só uma figura. Mas, enfim, alguma relação em relação a como resolver esse problema? Alguma pergunta em relação a como resolver o problema? O resto é fazer conta. Vamos lá. Então, comprimento de onda 30 centímetros. Já estou calculando aqui aquela razão D sobre lambda, lambda sobre D, que vai nos dar a atenuação espacial. 1 quilômetro de D, 30 centímetros de lambda. Cuidado com as unidades.
consequentemente o tamanho do dipolo é meio comprimento de onda, então, ó, automaticamente você sabe isso aqui. Você sabe que a diretividade de um na direção do outro é aquela para θ igual a 90 graus, 1,643. Você sabe que a impedância é 73 mais J, 42,5. Então, isso aqui já está implícito. Falou que o dipolo é lambda sobre 2, isto está implícito. Eficiência. Você tem a resistência de radiação, 73. Cadê? Aqui, 73. Você tem a resistência, né, do gerador e do receptor, 50. Quando você fizer esse cálculo, não se esqueça de incluir a parte reativa. Tem gente que eu não entendo por quê. Quando olha módulo de um número complexo, acha que módulo é a parte real. Não é, pô. A parte reativa também vai entrar. A parte reativa diminui a eficiência da antena. O ideal seria que isso aqui fosse 0. Bom, você faz as contas, deu 86% de eficiência. E como já foi dito, não há descasamento de polarização. Isso você consegue ver porque a geometria é muito simples. E aí você faz as contas. A razão entre a potência recebida e a potência nominal do transmissor deu 1,14 vezes 10 a menos 9. Alguma pergunta? Eu tenho. O que acontece? O que acontece? É qualitativo, tá, pessoal? Não é quantitativo, é qualitativo. Se eu pegar este dipolo, ou este, tanto faz. Mas vamos pegar esse daqui, ó. Se eu pegar esse dipolo que está recebendo e incliná-lo, ou seja, ele continua coplanar ao outro, mas eu inclino ele, por exemplo, assim, ó. O que vai mudar nesse cálculo? Acho que a polarização ali que muda, não? Alguém falou perda de polarização. Alguém concorda, discorda? Também. Alguém acha que outra coisa muda também? A diretividade não vai ser mais D0. A diretividade não vai ser mais D0. Porque, repara, se eu inclinar o dipolo, a diretividade na direção do outro não é mais aquela relativa à direção perpendicular ao eixo. Como é que eu faria esse cálculo? Com a ajuda de uma boa figura, uma régua, um lápis e borracha, você acharia o novo ângulo θ relativo ao eixo deste dipolo e iria nesta fórmula. Cadê a formulinha? Tá bom, é meia onda, né? Então a fórmula não é essa. Iria nesta fórmula daqui e com um novo ângulo θ acharia a diretividade que não ia dar mais 1,643. Ia dar um valor menor. Vocês concordam com isso? Ou alguém não conseguiu ver? Se não conseguiu ver, pergunte agora ou se cale para sempre. Professor, minha internet caiu aqui. Oi. Quando você estava explicando. Oi. Você poderia só repetir o finalzinho? Mas eu acho que eu entendi. Você tem que ter o diagrama polar da... Isso. Ou esta fórmula, né? E fazer a leitura novamente, porque o ângulo relativo não é mais 90 graus. É um outro ângulo. Consequentemente, a diretividade do receptor não vai mais ser 1,643. Vai ter um valor menor. Beleza? Beleza. Mas alguém falou perda de polarização. Quer dizer, além de consertar a diretividade do receptor, também tem que consertar o fator de perda de polarização. Isso é verdade ou não?
Não. Repare o seguinte. Deixa eu voltar para aquela figura que eu acho que vai ficar melhor. Essa aqui a gente não ganha nada com essa. Vou girar esse dipolo. O dipolo agora, eu não quero mexer na figura, tá, pessoal? O dipolo tá assim, ó. Mas repara, o campo continua sendo coplanar ao eixo do dipolo. O campo continua sendo coplanar ao eixo de dipolo e perpendicular à direção de propagação. Então, o campo nessa direção continua com a mesma polarização. O fator de perda de polarização continua 1. Deu para visualizar ou não? Eu não consegui ver isso não, professor. Eu também não. Então vamos lá. Eu tenho que mostrar uma figura melhor. Eu vou sair daqui, peraí. Acho que eu tenho essa figura em outro lugar. Esse é o problema dessas coisas. Eu teria que ter um quadro negro, um quadro branco aqui para me ajudar. Mas vamos ver se essa figura é suficiente. Estou voltando lá para trás, tá? Você não consegue rabiscar no pente, não é? Eu consigo, mas estou com preguiça. Ah. Vamos ver se essa figura ajuda. Se não, tem um quadro branco aqui, a gente faz... Aliás, você tem razão, não tem que ter preguiça nenhuma. Só um momentinho. Só vai demorar um tiquinho, tá? Eu tenho esse software aqui, ó. Um OpenBoard. OpenBoard. Vocês estão vendo isso aqui, pessoal? Sim. Beleza. Então, eu tenho que desenhar. Aqui, ó, eu vou desenhar o mínimo possível. Aqui eu vou desenhar o dipolo transmissor. Ó, que beleza. Beleza? E aqui o dipolo que está recebendo inclinado. Tranquilo? Sim. Eu tenho que investigar, né, a polarização de um na direção do outro. A direção é essa daqui. Como é nesta direção, ao longo dessa linha, como é a orientação do campo elétrico do dipolo transmissor? Paralelo paralelo ao eixo dele. Ao eixo, beleza. Tá aqui. Então, o dipolo transmissor, lá longe, na região de campo distante, irradia nesta direção. Irradia um campo que, nesta direção, é paralelo ao eixo do dipolo. E se o outro, que está inclinado, estivesse transmitindo, como seria o campo elétrico radiado por ele? Paralelo a outra antena. Oi? Paralelo a outra antena que está transmitindo. Não? Foi isso que eu falei. As duas estão casadas em polarização. Não, mas eu não entendi ainda. Não sei, se a outra está transmitindo, eu não iria, tipo, paralela àquela antena da direita que está inclinada, não? Vamos lá. Ele teria uma componente. O vetor polarização da antena não depende da outra. É uma coisa inerente à antena. E vale tanto para transmissão como para recepção. Então, eu estou aqui definindo os vetores polarização, assumindo que as duas antenas estão radiando, cada uma no seu canto. Em relação... O problema é que eu não tenho aqui... Deixa eu ver se tem um laser aqui. Só um momentinho que eu não consigo enxergar aqui. Acho que... o que é isso aqui? Vocês estão vendo esse negócio se movimentando? Aham. Tá. Em relação ao transmissor, vocês concordam que nesta direção o campo elétrico tem essa orientação paralelo ao eixo do dipolo? Concordo. Beleza. Isso fechou o vetor polarização da antena transmissora. Agora vamos para a antena receptora, essa daqui, ó. Acontece que a gente prova que o vetor polarização serve tanto para a antena transmitindo como radiando. Então vamos imaginar que esse dipolo receptor está irradiando. Está irradiando. Como é a orientação do campo elétrico radiado por um dipolo? Como é que é o comportamento do vetor campo elétrico, geometricamente falando? Ele está na direção θ, né? E varia com o ângulo Isso, θ. ele está na direção θ. Mas repara, direção θ quando a gente
faz coincidir o eixo Z com o eixo do dipolo, né? Aqui, ó, ele está inclinado. Então, esquece a direção θ. Mas você falou corretamente, tá? Mas aqui, ó, a direção θ, quando o dipolo está em pezinho, nesse caso aqui significa o quê? Que o vetor campo elétrico e o eixo do dipolo são... Eu usei essa palavra antes. São complanares. E, além disso, como é região de campo distante, esse campo elétrico, em relação à direção de propagação, ele é... Em relação à direção de propagação, ele é... Paralelo? Não, ortogonal, onda TM. Então, repara, ele é coplanar ao eixo do dipolo e perpendicular à direção de propagação. Os dois vetores de polarização coincidem. Não há descasamento de polarização. Repare que se você fosse tentar fazer isso analiticamente, olha a confusão que ia ser. Com uma boa figura, você evita esses cálculos. E é o jeito correto de pensar, é o jeito correto de fazer. As fórmulas ajudam. Mas se você não desenhar uma boa figura e, por exemplo, nesse caso, pô, eu inclinei o dipolo em relação ao eixo Z. Putz, se você for lá, voltar lá para repetir as contas de novo, agora a tua corrente não está na direção Z. Está uma parte na direção Z, pô, olha... As fórmulas vão ficar horrorosas. Então, você põe a antena sempre... Você sempre escolhe os eixos na hora de analisar a antena, de maneira a facilitar a análise. Mas uma vez entendido, obtidas as fórmulas, você não precisa mais... Às vezes, você não precisa mais daquelas equações para entender o que está acontecendo. Então, uma boa figura ajuda a descomplicar a solução do problema. Eu não sei se eu me expressei de maneira clara. Vocês entenderam que não há perda de polarização? Então, para dois dipolos, né, só tem perda de polarização quando um é perpendicular ao outro, no caso? Vamos lá. Aqui, nesta situação, vocês entenderam? Eu entendi. Alguém não entendeu? Eu vou sair daqui, que eu não... Peraí, só um momentinho. Como é que sai daqui? Achei. Beleza. Vou voltar lá na transparência. Vou voltar lá no problema. Então, se eu rodar... Peraí. Apresentação. Se eu rodar esse dipolo de tal maneira que ele continue coplanar ao anterior, ao transmissor, então eu tenho que mexer no valor da diretividade do dipolo receptor, mas a perda de polarização continua 1. Agora eu vou propor outra coisa. Eu vou rodar esse dipolo, mas em relação ao eixo que une os dois. Ou seja, o dipolo vai sair do plano da tela do computador. Beleza? Eventualmente, ele até pode ser perpendicular a este daqui. O que muda, qualitativamente falando, o que muda na solução do problema? Somente a perda de polarização. Exatamente. A diretividade continua a mesma, porque vai estar na direção perpendicular ao dipolo, mas como um vai estar inclinado em relação ao outro, vai mudar isto daqui. E se a rotação for dos dois jeitos, ou seja, primeiro eu rodo como eu tinha rodado antes e depois eu tiro ele para fora do plano, o que vai mudar? Tudo. Aí o problema fica muito difícil de ser resolvido, porque vai mudar não só o valor da diretividade, mas também a polarização. Alguma pergunta? Eu gosto desse exercício para mostrar para vocês que muita coisa pode ser resolvida sem, mesmo rodando as antenas, uma em relação à outra, sem ter que voltar lá atrás
e calcular tudo de novo. Uma vez conhecido o resultado, uma vez entendido, né, como é que se comporta a diretividade, como é que se comporta o cálculo, né, o comportamento da polarização do campo, muitos problemas podem ser resolvidos com uma simples figura. É lógico, porque aqui foi fácil, né? Se fosse uma polarização circular, o negócio ia ser mais complicado. Mas quando a coisa é simples, às vezes uma boa figura ajuda você a resolver o problema. Você inclinou aqui o dipolo, você não precisa voltar lá atrás e calcular a nova expressão do fasor campo elétrico. Com uma boa figura, muitas vezes você resolve de maneira fácil os problemas de antenas. E, além disso, ajuda você a pensar fisicamente. Porque lembra, o cara que vai instalar a antena, ele não vai resolver integral nenhuma. Ele vai ter o diagrama de radiação na mão dele, ele vai olhar lá para o enlace e acertar a antena de acordo com a situação. Então, isso é importante também na análise da antena, num curso de antenas. Não é ficar só olhando para as fórmulas. É, de vez em quando, entender geometricamente o que está acontecendo. Uma boa figura, às vezes, resolve 90% do problema. Não se esqueçam desse comentário. O que eu vou fazer agora, sobraram só 15 minutos, então eu vou sair correndo. Eu vou mostrar para vocês como é que se chega na fórmula da reatância, naquele gráfico que eu mostrei antes, no comportamento da reatância de entrada do dipolo finito. Isso aqui não é o capítulo 4 do Balanes, a gente pulou lá para o capítulo 8 do Balanes. Isso aqui está no capítulo 8 do Balanes. O problema da reatância é que ela está associada à potência reativa. E, consequentemente, para você calcular a potência reativa, você tem que escolher uma superfície colada à antena. Porque a potência reativa não varia com a distância ao quadrado, ela varia de maneira diferente. E lá na região de campo distante, inclusive, ela nem chega. Então, o cálculo da potência complexa tem que ser feito através do fluxo do vetor de point complexo através dessa superfície. E esse cálculo é complicadíssimo, porque isso é campo próximo. Só que, como a geometria é simples e algumas aproximações são feitas, o cálculo acaba saindo, o resultado é horroroso, mas ele acaba saindo de maneira analítica. Eu vou mostrar isso, eu mostro isso nessas transparências com algum detalhe. As aproximações são as seguintes, né? Primeiro, essa potência complexa, por definição, tem que ser igual a módulo da corrente de entrada ao quadrado sobre 2 vezes a carga, vezes a impedância da carga. Ou seja, a impedância de entrada do dipolo. Como essa potência é complexa, isso vai te dar a parte real e a parte imaginária do Zin. A parte real vai dar igualzinha a que a gente calculou antes, colocando a superfície lá longe. Porque a parte real disso aqui não muda. Mas a parte imaginária depende de onde você coloca a superfície, que é o objetivo aqui desse cálculo. Só que esse cálculo aqui é complicadíssimo, porque isso aqui é campo próximo. Eu não posso assumir onda TM, eu tenho que usar aquelas expressões completas para o cálculo desse campo. E é o que faz o cálculo ser complicado. Consequentemente, a impedância de entrada é dada por esse cálculo. E é isso aqui que a gente vai fazer. Aproximações. Eu vou desprezar, assumindo... A aproximação que vai ser feita é boa para dipolos muito finos, porque eu vou desprezar o fluxo através dessa superfície de cima e, consequentemente, da superfície de baixo. Eu só vou considerar o cálculo através da superfície cilíndrica, cuja normal é a direção ρ, a direção ρ-chapéu, que é um cilindro. E vou assumir, mais uma vez, distribuição senoidal de corrente, o que é uma aproximação, porque na prática a distribuição não é senoidal. E isso é que vai causar a maior parte dos erros, das imprecisões que essas fórmulas trazem para esse cálculo. Mas mesmo assim, os erros, desde que o dipolo seja muito fino, os erros não são maiores do que 10%.
Então, o resultado final é muito bom e ajuda a gente a entender melhor o funcionamento do dipolo. Tais aproximações fazem com que a gente consiga calcular o fluxo através da superfície. Então, lá vamos nós, hein, pessoal? Aperte os cintos aí. O problema é se integrando aqui, ó. Bom, mas como a normal é na direção ρ, então eu sei que eu não preciso de todas as componentes do campo eletromagnético. Eu só preciso dessas. Eu só preciso da componente ρ desse vetor. E se você olhar lá no sistema de coordenadas cilíndrico, a componente ρ desse vetor é dado por isso. Eu conheço a corrente, ela é senoidal e ela está na direção Z. E eu sei que se eu assumir que isso daqui é um condutor elétrico perfeito, a gente sabe das condições de contorno que N vetorial H é a corrente na superfície do metal. E eu sei que essa corrente está na direção Z, é o modelo, e eu sei que a normal é na direção ρ. Consequentemente, eu sei que na superfície do condutor eu só tenho componente φ do H. Não tem componente H na direção Z. Porque se tivesse essa corrente, não teria apenas a componente Z, também teria a componente φ. Então, esta condição de contorno não apenas me dá a expressão do campo magnético, como me diz que o Hz é nulo. O Hz é nulo. Então, eu não preciso da componente φ do campo elétrico. Eu só preciso calcular a componente Z do campo elétrico. E a componente φ do campo magnético eu já tenho. Então, o maior problema deste exercício é calcular a componente Z do campo elétrico nesta superfície cilíndrica. Foi puxado, pessoal, mas por enquanto alguma pergunta? Essa superfície que a gente está calculando o fluxo, né? Ela está em cima da antena? Não. Um titiquinho para fora. Porque se ela estiver em cima, o EZ não tem nulo, fluxo, né? Um titiquinho. Praticamente é a superfície do cilindro que representa o dipolo. A superfície do dipolo. Ou seja, esse cilindro tem raio A, como indicado aqui na figura, que é o raio do dipolo. Respondeu? Então eu tenho que achar o campo elétrico na direção Z sobre esta superfície. Este é o desafio do problema. Prosseguindo, então, o integrando que eu vou ter aqui é este cara daqui. O Hφ, de acordo com a nossa aproximação, já é conhecido, porque eu conheço a corrente. Mas eu não conheço ainda o EZ, é esse cara que eu tenho que calcular agora. Então, eu só reescrevi esta equação aqui embaixo. E eu estou esperando saber quem é o EZ para completar o cálculo da integral que vai me dar a impedância na entrada do dipolo. Como eu não estou na região de campo distante, eu tenho que usar a expressão completa, que é aquela integral horrorosa que a gente viu antes do Natal e que, para chegar naquela expressão, vocês tiveram que fazer manipulações nos últimos exercícios da lista 1 e da lista 2, aqueles gradientes rotacionais. Se você pegar, não vou voltar atrás, tá? Se você pegar aquela expressão e só pegar a componente Z do campo elétrico, repara que eu não preciso da componente ρ, eu não preciso da componente φ, eu só preciso da componente Z do campo elétrico. A expressão da integral fica desse jeito. E é isso que, apesar da forma horrorosa da equação, é isso que facilita as coisas. Vocês viram que
a derivada da função de Green. Isso aqui é a função de Green. Lembra que é a função de Green, ó. R menos R' aqui, ó. Vocês também provaram na primeira lista que o nabla é igual a menos nabla linha, ou seja, as derivadas em relação a x, y, z são iguais a menos a derivada em relação a x', y' e z', por causa desse sinal de menos que aparece aqui, ó. Então, ao invés de resolver as derivadas em relação a z, eu vou resolver as derivadas em relação a z'. Por isso que eu coloquei esse linha aqui no nabla. E, como eu só preciso da componente z das derivadas, no final, depois de várias contas, vocês chegam nessa expressão. Qual é o truque aqui? Repare que a derivada é em relação a z' e a integral é em relação a z'. E eu não quero derivar a função de Green, porque a função de Green é horrorosa. Vocês já viram, quem tentou resolver os exercícios 4 e 5 da primeira lista, lembra muito bem que as derivadas são chatas. Eu não quero derivar esse bicho. Eu quero derivar a corrente, porque a corrente é senoidal, ó, molinho. Como é que eu faço para passar a derivada da função de Green para a corrente? Integração por parte? Isso, exatamente. Agora vocês entendem porque em cálculo 1 vocês aprenderam a integrar por partes. É por causa da matéria de antenas. O professor não diz isso, mas no final é por causa disso. Então a gente vai integrar por partes. A gente vai isolar esse termo que está mole para a gente. Eu vou quebrar essa integral em duas. Uma deste termo, que eu vou deixar separado, e a outra envolvendo essa derivada, que eu vou integrar por partes, para ver se no final tem alguma coisa que preste aqui. Então tá lá de novo a integral. Eu isolei este primeiro termo que eu isolei aqui. E no segundo, ó, já integrei uma vez por partes. Uma das derivadas veio para a corrente, ó. E esse termo veio para fora. Acontece que a corrente é senoidal, ela é nula nos extremos. Então, este termo é zero. Porque como eu estou adotando o modelo senoidal da corrente, como ela é nula nos extremos, esse termo é zero. Independente dessa derivada, este termo é zero em mais ou menos L sobre 2. Só que ainda ficou uma derivada lá, ó. Eu vou integrar por partes de novo. Então, eu peguei essa integral e integrei por partes de novo. Aqui, ó, como é a derivada da senoide, não é mais zero. Então, eu não posso zerar esse cara, não. Mas eu vou juntar, ó, a primeira e a segunda integrais. Ó. Eu vou juntar de novo, numa coisa só. Quanto dá este integrando aqui? A corrente é senoidal. Quanto dá isso aqui? Quando você deriva uma senoide duas vezes, o que acontece? A menos você de pega uma o seno, constante, deriva ela duas volta. vezes. Oi? A menos de uma constante, ela volta a seno de novo, ou cosseno, enfim. Exatamente. Então, pelo fato da corrente ser senoidal, e de período lambda, este termo é zero. E, consequentemente, o campo elétrico na direção Z é dado por este cálculo aqui. Como a corrente é senoidal, esse cálculo é chato, mas tem uma fórmula. E está aqui a fórmula. Essas distâncias que aparecem aqui em R0, R1, R2 estão ilustradas aqui. Eu estou andando rápido, tá, pessoal? Aí você vai pegar isso daqui e jogar naquela integral que te dá... Ó, vou voltar para trás. Este é o campo elétrico, componente Z do campo elétrico na superfície do cilindro. Agora eu vou pegar essa expressão enorme aqui e jogar...
aqui, ó. Olha que integral horrorosa que vai aparecer. Só que ela pode ser reescrita em termos dos senos e cossenos integrais. Que é o resultado que eu vou cuspir aqui para vocês. Olha que bacana, apesar das contas, olha que bacana. O resultado para a corrente, para a parte real, para a resistência de radiação, deu igualzinho aquele cálculo que a gente faz pondo a superfície esférica lá na região de campo distante. É a mesma expressão. Tinha que ser, que a potência radiada é a mesma. Como o meio não tem perdas, o cálculo deu igualzinho. E a novidade é a parte reativa que o cálculo no campo distante não permitiu. E são essas duas equações, em termos dos senos e cossenos integrais, que fazem com que a gente chegue nestes gráficos aqui. E eu vou parar a aula por aqui. Já foi demais, né? Mas, enfim, para vocês saberem de onde saiu aquele gráfico que eu mostrei antes. Esse é um dos pouquíssimos exemplos onde você consegue calcular campo, uma das componentes do campo, perto da antena. O campo é a componente Z do dipolo na direção Z, assumindo corrente senoidal. É o único, além dos dipolos infinitesimais, é o único exemplo que eu conheço onde o campo próximo, pelo menos a componente Z do campo próximo, sai, ó, analiticamente. Essa daqui, ó. Mas assumindo a corrente senoidal. É um dos poucos exemplos onde a coisa sai no braço. E eu não podia deixar de mostrar para vocês. Isso está no livro do Balanes, seção 8.5. E é isso que permite a gente chegar nesses dois gráficos aqui, com a ajuda do MATLAB. Com isso, a gente encerra o estudo do dipolo e na próxima aula, na próxima segunda-feira, a gente vai, ainda nesse conjunto de transparências, mais capítulo 5 do Balanes, estudar o loop. E eu só vou ficar no loop infinitesimal, não vou encher muito vocês com o loop finito. Só vou mencionar o loop finito e concentrar o estudo no loop infinitesimal, porque ele tem umas coisas interessantes do ponto de vista teórico. Então, capítulo 5 do Balanes, basicamente a gente vai ficar só no iniciozinho dele, no loop de corrente elétrica infinitesimal. É o assunto da próxima segunda-feira. E hoje vocês têm lista para me entregar, né? Se tudo correr bem, essa lista eu devo tê-la corrigido até sexta-feira, se vocês me entregarem hoje, né? E eu passo a nota para vocês e a correção, né? Se tudo correr bem, na próxima sexta-feira, para não atrasar a vida de vocês. Vou parar aqui a gravação, perguntando se tem alguma pergunta. Eu tenho, professor. É sobre a aula? É isso. Então eu vou deixar gravando ainda. Qual é a pergunta? Qual que é o motivo do título da força eletromotriz induzida? Tá. Força eletromotriz induzida, eu não vou saber explicar direito para você, mas tem a ver com os conceitos usados pelo primeiro cara que fez isso, que eu não sei quem foi. Eu até tentei descobrir ontem, mas eu não consegui, porque o Balanes ele não dá a referência, tá? Mas é porque nós fizemos de um jeito que é diferente do jeito que o Balanes faz e provavelmente diferente do jeito que o primeiro que fez, tá? Ele faz baseado nos conceitos de circuito aqui no terminal de entrada. Que eu não sei de cabeça porque eu nunca fiz desse jeito, tá? Então já vou me desculpar. O Balanes até menciona falando que o mesmo resultado é obtido integrando o vetor de Poynting complexo na superfície, que foi o jeito como a gente fez. Foi o jeito como a gente fez. Alguém depois, mais tarde, descobriu que desse jeito chega-se no mesmo resultado.
esse jeito, que não é o jeito exato como está no Balanis, foi o que eu adotei aqui para mostrar para vocês. Tá? Mas quem fez primeiro parece que fez baseado no fluxo através desse gap que existe. Propôs um modelo de excitação para esse gap, assumindo esse gap. O gap aqui é o espaço entre um polo e o outro do dipolo. E usou lá um modelo que no final é conhecido como um modelo da força eletromotriz induzida nos terminais. Eu não sei explicar mais do que isso. Essa eu vou dever para vocês durante muitos e muitos anos. Beleza? Mas o Balanis também não explica direito, não. O Balanis, ele só cita e faz igual ao que está em algum outro livro. Se não me engano, ele cita o livro do Krauss. É um livro de 1950. Mas eu tenho certeza que antes disso já tinham feito isso. Não foi o Krauss que inventou isso. Mas eu tentei achar. O problema é que eu não estou aqui. Eu estou em casa, então eu não estou com todos os meus livros aqui. Por exemplo, o livro do Krauss está na universidade. Eu estou sem ele para te responder melhor essa pergunta. Mas se você for no livro do Krauss, e o livro do Krauss você encontra na internet, você vai provavelmente descobrir o porquê.